Sim. Senhor. Jobs, você é um homem brilhante e influente. Lá vem. É triste e evidente que em vários pontos que você discutiu, você não sabe do que está falando. Eu gostaria, por exemplo, que você explicasse em termos claros como, digamos, o Java, em qualquer uma de suas versões, aborda as ideias incorporadas no OpenDoc. E quando terminar com isso, talvez possa nos dizer o que você pessoalmente tem feito nos últimos 7 anos. Você sabe muito bem que pode agradar algumas poucas pessoas por um certo tempo, mas você não pode agradar a todas as pessoas por todo o tempo. Uma das coisas mais difíceis quando você está tentando promover mudanças é que pessoas como este cavalheiro estão certas em alguns pontos. Tenho certeza de que há algumas coisas que o OpenDoc faz, provavelmente até mais coisas com as quais não estou familiarizado, que nada mais por aí faz. E tenho certeza de que você pode fazer algumas demonstrações, talvez um pequeno aplicativo comercial que demonstre essas coisas. O mais difícil é como isso se encaixa em uma visão maior e coesa que vai permitir que você venda 8 bilhões, 10 bilhões de dólares em produtos por ano. E uma das coisas que eu sempre percebi é que você precisa começar com a experiência do cliente e trabalhar de trás para frente até a tecnologia. Você não pode começar pela tecnologia e tentar descobrir onde vai tentar vendê-la. E eu provavelmente cometi esse erro mais do que qualquer outra pessoa nesta sala. E eu tenho as cicatrizes para provar isso. E eu sei que é assim mesmo. E à medida que tentamos criar uma estratégia e uma visão para a Apple, tudo começou com que benefícios incríveis podemos oferecer ao cliente. Para onde podemos levar o cliente? Não começando com, vamos sentar com os engenheiros e descobrir qual tecnologia incrível temos e depois como vamos vendê-la. E eu acho que esse é o caminho certo a seguir. Eu me lembro do LaserWriter. Nós construímos a primeira impressora a laser pequena do mundo, como você sabe. E havia uma tecnologia incrível naquela caixa. Tínhamos o primeiro mecanismo de impressão a laser barato da Canon no mundo, aqui nos Estados Unidos, na Apple. Tínhamos um controlador de impressora maravilhoso que nós mesmos projetamos. Tínhamos o software PostScript. Tínhamos a Apple, uma tecnologia incrível naquela caixa. E eu me lembro de ver a primeira impressão saindo dela. E simplesmente pegando-a, olhando para ela e pensando, sabe, nós podemos vender isso. Porque você não precisa saber nada sobre o que tem dentro daquela caixa. Tudo o que precisamos fazer é mostrar isso e perguntar. Você quer isso? E se você se lembrar de 1984, antes das impressoras a laser, era realmente impressionante ver aquilo. As pessoas disseram, uau, sim. E é para lá que a Apple tem que voltar. E sabe, sinto muito que o OpenDoc tenha sido uma vítima no caminho, e admito prontamente que há muitas coisas na vida sobre as quais não tenho a menor ideia do que estou falando. Então peço desculpas por isso também. Mas tem muita gente trabalhando muito duro agora na Apple. Você sabe, a Vi, John, Garino, Fred, quero dizer, toda a equipe está trabalhando, virando noites, tentando, e pessoas, sabe, centenas de pessoas abaixo deles para executar algumas dessas coisas e eles estão dando o melhor de si. E eu acho que o que precisamos fazer, e alguns erros vão ser cometidos, aliás, alguns erros vão ser cometidos ao longo do caminho. E isso é bom, porque pelo menos algumas decisões estão sendo tomadas ao longo do caminho. E nós vamos encontrar os erros, nós vamos corrigi-los. E eu acho que o que precisamos fazer é apoiar essa equipe que está passando por esse momento tão importante. Enquanto eles trabalham duro, todos estão recebendo ligações com ofertas de 3 vezes mais dinheiro para fazer isso ou aquilo, o vale está aquecido, mas nenhum deles está saindo. E eu acho que precisamos apoiá-los, acompanhá-los nesse processo e criar alguns aplicativos realmente bons para apoiar a Apple no mercado. Esse é meu ponto de vista.
erros serão cometidos. Algumas pessoas ficarão chateadas. Algumas pessoas não sabem do que estão falando, mas acho que está muito melhor do que as coisas eram há pouco tempo. E acho que chegaremos lá. Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num momento que é, assim, quase uma lenda no mundo da tecnologia. E não é um lançamento de produto, né? Com tudo ensaiado. Longe disso. É o contrário. A gente vai analisar a resposta totalmente de improviso do Steve Jobs a uma das críticas mais bravas, mais diretas que ele já recebeu em público. É um cenário de altíssima pressão. Pensa bem, estamos em 1997 na Conferência de Desenvolvedores da Apple, a WWDC. A Apple estava numa situação muito, muito delicada. Muita gente achava que ia quebrar, né? Exato. E o Jobs tinha acabado de voltar para a empresa que ele mesmo fundou, então a plateia estava cheia de desenvolvedores que eram leais, claro, mas também muito céticos, frustrados. A tensão ali era palpável. E no meio disso tudo, um cara se levanta. E ele começa com um elogio que já soa meio irônico, sabe? Chama o Jobs de brilhante e influente, mas logo em seguida vem um ataque. Vem a bomba. A bomba. Ele acusa o Jobs de não saber do que está falando sobre certas tecnologias e, para fechar, pergunta na lata o que ele andou fazendo nos últimos 7 anos. É quase como chamá-lo de fraude, na frente de todo mundo. Exato. E é por isso que a nossa análise hoje não é só para aplaudir uma resposta inteligente. É para desconstruir a aula de estratégia, de filosofia de produto e de liderança que o Jobs dá ali, sob fogo cerrado. Uhum. A gente vai ver como ele pega uma crítica técnica, quase mesquinha, e transforma no manifesto que ia definir o futuro da Apple. Uma lição que vale até hoje. Certo. Então vamos começar pela crítica em si. O cara menciona especificamente OpenDoc e Java. Para quem não é daquela época, o que eram essas tecnologias? Por que essa pergunta era tão provocadora? Ótima pergunta. O OpenDoc era, olha só, uma aposta da própria Apple. Imagina uma espécie de Lego para softwares. Uma tecnologia que permitiria que pequenos pedacinhos de programas diferentes funcionassem juntos. Interessante. Tecnicamente era muito interessante, uma paixão dos engenheiros. Já o Java da Sun estava explodindo em popularidade. Prometia rodar em qualquer lugar. Então o crítico estava dizendo: Jobs, você está abandonando o OpenDoc que é genial e é nosso e não entende nada disso. Entendi. Então a acusação era: você voltou agora e já está matando os nossos projetos favoritos que são tecnologicamente superiores sem nem entender do que se trata. Exatamente isso. E a resposta dele: imagino que a primeira reação de muita gente seria, sei lá, atacar de volta. E é aí que a genialidade da comunicação dele aparece. Ele faz uma pausa, pensa por uns segundos e a primeira coisa que ele diz é algo que ninguém esperava. Ele fala: uma das coisas mais difíceis quando você está tentando promover mudanças é que pessoas como esse cavalheiro estão certas, em alguns pontos. Peraí, ele começa concordando com o cara que acabou de atacá-lo? Isso é totalmente contraintuitivo. É genial. Alguém mais cínico não poderia ver isso como só uma manipulação para desviar da pergunta técnica? Poderia, mas seria uma leitura muito superficial. Ele não concorda totalmente. Ele diz em alguns pontos. O que ele faz, na real, é desarmar a situação por completo. Certo. Em vez de entrar numa briga de minha tecnologia melhor que a sua, o que seria uma batalha perdida porque o cara da plateia era um especialista, ele valida a preocupação. Exato. Ele admite que o OpenDoc provavelmente tem qualidades. Com essa frase, ele tira toda a energia do confronto. Ele basicamente diz: eu ouvi você e sua preocupação é legítima. Faz todo sentido. Ele se recusa a entrar no ringue que o crítico preparou para ele, e ao fazer isso ele ganha o controle da conversa. Totalmente. Então, depois de desarmar a situação, para onde ele leva o argumento? Aí ele eleva ao nível da discussão. Ele sai do micro, dos detalhes do OpenDoc, e vai para o macro, para a visão de negócio. E aqui vem a frase que muda tudo. Qual? Ele diz que o desafio não é ter uma boa tecnologia. A parte difícil é responder. Como isso se encaixa numa visão maior e coesa que vai permitir que você venda 8 a 10 bilhões de dólares em produtos por ano. Nossa, que virada! Ele está dizendo, basicamente, sua pergunta é pequena demais. Exatamente. A questão não é se o OpenDoc
é elegante do ponto de vista da engenharia. A questão é, isso nos ajuda a sobreviver e a prosperar como empresa? Perfeito. Ele muda a métrica de sucesso. A métrica não é mais a excelência técnica isolada, que os engenheiros tanto amam. A métrica passa a ser valor de mercado e relevância para o cliente em grande escala. É uma transição brutal do que da tecnologia para o porquê e o para quê do negócio. Isso, do que para o porquê. E isso nos leva ao que parece ser o coração da filosofia dele, a grande lição que ecoa até hoje, sabe? Principalmente para quem desenvolve produtos. É a ideia de não ficar preso ao processo, à ferramenta. É exatamente aqui. É aqui que ele articula a ideia que salvou a Apple. Ele fala de forma muito clara, quase como um mandamento. Você precisa começar com a experiência do cliente e trabalhar de trás para frente até a tecnologia. E ele continua. Você não pode começar pela tecnologia e tentar descobrir onde vai tentar vendê-la. Isso hoje soa quase óbvio, né? Mas na época, no Vale do Silício dos anos 90, essa era uma ideia radical, não era? A cultura era muito centrada no engenheiro. Completamente. A cultura era: nossos engenheiros criaram essa coisa incrível, super complexa, agora vocês do marketing que se virem para achar alguém que queira comprar. E o Jobs inverte essa lógica de ponta cabeça. Totalmente. A pergunta que deve guiar tudo não é o que podemos construir, mas sim que experiência incrível queremos dar aos nossos clientes e que tecnologia precisamos para chegar lá. A tecnologia vira uma consequência, uma serva da experiência do cliente. E o que torna o argumento dele tão convincente é que ele não se apresenta como um guru que sempre soube disso. Ele adiciona uma camada de vulnerabilidade, certo? Sim, e isso é fundamental. Ele diz com todas as letras: eu provavelmente cometi esse erro mais do que qualquer outra pessoa nesta sala. E eu tenho as cicatrizes para provar. Essa frase é muito poderosa. É poderosíssima. Ele não está dando uma palestra teórica. Ele está compartilhando uma lição dolorosa, aprendida na prática, com fracassos. Isso cria uma conexão humana instantânea. Ele não é um gênio infalível. Ele é alguém que aprendeu do jeito mais difícil. Ok, essa ideia de começar pelo cliente é ótima, mas ainda pode soar um pouco abstrata. Como ele torna isso concreto para a plateia? Ele dá algum exemplo que todo mundo ali pudesse entender? Sim, e a escolha do exemplo é perfeita. Para provar que essa filosofia não é nova, mas está no DNA da Apple, ele conta a história da criação da primeira impressora LaserWriter, anos antes. Certo. E ele começa descrevendo a maravilha tecnológica que era aquele produto. E a tecnologia era realmente impressionante para a época, né? Absolutamente. Ele lista os componentes. O primeiro motor de impressão a laser acessível do mundo, feito pela Canon, um chip controlador superpoderoso projetado pela Apple mais potente que o do Mac da época, e o PostScript, um software da Adobe que era revolucionário. Um monstro da engenharia, basicamente. Uma caixa cheia da melhor tecnologia possível. E qual é a moral da história? A moral é o que aconteceu quando eles viram a primeira página impressa sair da máquina. A epifania do Jobs não foi: uau, nossa engenharia é fantástica. E foi. Foi. Nós podemos vender isso. E o motivo era o mais importante, porque você não precisa saber nada sobre o que tem dentro daquela caixa. A complexidade era totalmente invisível e irrelevante para o usuário. Exatamente. O valor não estava no motor da Canon ou no PostScript. O valor estava no resultado final. Uma folha de papel com uma impressão de qualidade gráfica perfeita, algo que parecia mágico. A experiência do cliente. Isso. A venda era a coisa mais simples do mundo. Se mostrava a página para alguém e perguntava: você quer isto? A resposta era sempre sim. Ninguém perguntava sobre a arquitetura do controlador. Eles compravam o benefício. Compravam o benefício. Ao contar essa história, Jobs estava dizendo para sua equipe: é para isso que precisamos voltar, para a simplicidade focada no benefício. Chega de vender a complexidade da nossa engenharia. Vamos voltar a vender magia para o cliente. Depois dessa aula de estratégia e filosofia, a resposta dele muda de tom de novo, né? Fica mais pessoal, mais humana. Sim, ele encerra o arco de forma magistral. Primeiro, ele mostra a humildade.
Ele pede desculpas pelo OpenDoc ter sido uma vítima no caminho e admite abertamente: há muitas coisas na vida sobre as quais eu não tenho a menor ideia do que estou falando. Mostrando que um líder não precisa saber tudo. Exato. Mas logo em seguida, ele mostra pelo que ele luta. Ele defende a equipe dele de uma forma muito passional. É um momento incrível de liderança. É assim. Ele desvia o foco de si mesmo e joga os holofotes na equipe. Ele cita nomes como Avier Tevanian e John Rubinstein. Descreve o esforço sobre-humano que eles estão fazendo, virando noites. E, mais importante, destaca a lealdade deles. Ah, é? Ele fala que eles estavam recusando outras propostas. Propostas com salários muito maiores para ficar e ajudar a salvar a Apple. Ele transforma uma crítica a ele numa celebração da equipe. É uma forma de dizer: podem me atacar, mas não mexam com a minha gente. Exatamente. E com isso ele constrói uma narrativa de sacrifício coletivo, de missão compartilhada. Não é eu, Steve Jobs, que estou fazendo isso. Somos nós. E ele está pedindo apoio não para si mesmo, mas para as pessoas que estão nas trincheiras. É uma forma poderosa de inspirar lealdade. Sem dúvida. E une a empresa. E ele ainda toca num ponto que é crucial para qualquer empresa que está tentando mudar: o medo de errar. Sim, ele encerra com uma filosofia sobre a execução. Ele diz: alguns erros vão ser cometidos ao longo do caminho. E isso é bom porque pelo menos algumas decisões estão sendo tomadas. Nossa, essa frase deveria estar na parede de muitas empresas. Com certeza. É uma permissão para agir. Ele está dizendo que o oposto de cometer erros não é a perfeição, é a paralisia. O medo de errar pode congelar uma organização inteira. Perfeito. Ao dizer que errar é bom, ele cria uma cultura onde a ação é mais valorizada do que a busca por uma certeza que não existe. Ele está dizendo à sua equipe: ajam, tomem decisões. Se errarem, a gente conserta. O que não podemos fazer é ficar parados. É a mentalidade necessária para tirar uma empresa da beira do abismo. Exatamente. Então, recapitulando, uma pergunta hostil e pessoal se desdobrou em poucos minutos numa aula sobre como desarmar um conflito, como elevar o debate, como definir uma filosofia de produto e, finalmente, como liderar em tempos de crise. A grande lição que fica e que continua absolutamente relevante é essa inversão de prioridades. A tecnologia, por mais brilhante que seja, é um meio, não um fim. Certo. O ponto de partida deve ser sempre a experiência humana que se quer criar. A tecnologia é a ferramenta que você usa para chegar lá. Para qualquer desenvolvedor, criador ou líder, essa é a bússola. Não se apaixone pela ferramenta. Apaixone-se pelo que a ferramenta pode fazer por outra pessoa. Exato. E a conclusão dele não é só filosófica. É um chamado à ação, um pedido de apoio para focar os esforços e criar algumas aplicações realmente boas para apoiar a Apple no mercado. É sobre seguir em frente juntos. O que nos leva a um pensamento final. Este momento todo ilustra uma tensão que existe em qualquer campo criativo ou técnico. É o conflito entre aprofundar e aperfeiçoar uma tecnologia que nós, como especialistas, amamos, e a coragem de fazer sacrifícios em nome de uma visão maior, focada na simplicidade para o usuário. Pergunta que fica para todo mundo é: nosso trabalho, com que frequência a gente começa pela tecnologia, que pode ser o nosso código, o nosso processo, a nossa especialidade, em vez de começar pela pergunta fundamental: qual é a experiência humana que estou tentando melhorar aqui? A resposta de Jobs sugere que a verdadeira inovação mora na coragem de fazer essa pergunta primeiro.